A gente vive num mundo onde encontrar pessoas com crenças diferentes das nossas é o nosso dia a dia, né? E aí surge a pergunta: como uma pessoa de fé cristã pode conversar, pode dialogar com outras fés sem sentir que está abrindo mão da sua própria? Bom, é para explorar essa questão tão complexa que a gente vai mergulhar hoje no pensamento de um dos teólogos mais respeitados do século XX, o John Stott. Essa é a grande questão, o X da questão mesmo. Como é que a gente constrói pontes de diálogo sem, ao mesmo tempo, derrubar os pilares da nossa própria fé? É um equilíbrio super delicado. E olha, encontrar uma resposta para isso é fundamental para a gente ter uma convivência que seja, ao mesmo tempo, pacífica e autêntica. Vamos investigar esse desafio juntos. Para a gente desembolar esse assunto, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender o cenário atual. Depois, uma distinção que é a chave de tudo. Aí a gente passa pelas 3 grandes posições cristãs, encaramos uma pergunta bem complexa sobre Cristo, vemos quais são as regras para um bom diálogo e, por fim, chegamos na conclusão: como ser fiel sem se isolar do mundo. Vamos direto ao ponto. Hoje em dia, a diversidade religiosa não é mais uma coisa teórica, distante. É a nossa realidade. Está no trabalho, na faculdade, na vizinhança, na internet, em todo lugar. Tentar ignorar isso simplesmente não é uma opção. É por isso que saber dialogar virou uma habilidade, assim, essencial para a gente viver bem em sociedade. E aqui a gente chega no coração do pensamento do Stott. Ele diz que para a gente navegar nesse mundo de tantas crenças, a primeira coisa, a mais importante, é entender a diferença brutal entre 2 palavras que parecem a mesma coisa, mas não são: pluralidade e pluralismo. Pluralidade religiosa é simples. É a realidade que a gente vê quando olha pela janela. É um fato. Existem pessoas com as mais diversas crenças compartilhando o mesmo espaço, o mesmo planeta. É uma constatação, sabe? Não é uma opinião, é o que é. Agora, pluralismo religioso. Aí a história é outra. Isso não é um fato, é uma filosofia, uma ideologia. É aquela ideia de que, no fundo, todas as religiões são caminhos diferentes que levam para o mesmo lugar. E que nenhuma delas pode dizer que tem a verdade com exclusividade. Então, olha a diferença gritante. Para o Stott, aceitar a pluralidade é ser realista, é respeitar o mundo como ele de fato é. Mas ele rejeitava com toda a convicção o pluralismo, porque via isso como uma ideologia que acaba dizendo que a verdade é relativa, o que enfraquece a base da fé. Entender isso é o que abre a porta para todo o resto. Ok, com essa distinção bem clara na cabeça, vamos dar uma olhada em como a teologia cristã costuma responder a essa diversidade toda. Basicamente, a gente pode mapear 3 grandes posições. Entender isso ajuda a gente a localizar exatamente onde o pensamento do Stott se encaixa. Bom, de forma bem resumida, temos o exclusivismo, que afirma que Jesus é o único caminho para a salvação. Era aqui que o Stott se posicionava. Depois tem o inclusivismo, que concorda que Cristo é o único, mas acredita que Deus pode, de alguma forma, usar outras religiões para salvar pessoas. E por último, o pluralismo, que a gente já viu, a ideia de que todas as religiões estão no mesmo nível. Certo. Agora a gente vai entrar numa das perguntas mais difíceis. É possível encontrar alguma coisa de Cristo em outras religiões? A resposta aqui não é um simples sim ou não. Ele exige muito cuidado, tem várias camadas. Essa pergunta mexe com muita gente de fé. Poxa, se Deus é o criador de tudo, será que não poderia existir alguns traços da sua verdade em outras culturas, em outras religiões? A resposta do Stott para isso é muito cuidadosa e faz uma distinção que é, olha, fundamental. A resposta do Stott, na verdade, é um sim e não. Primeiro, o sim. Ele diria que onde quer que a gente encontre verdade, beleza ou bondade no mundo, isso pode ser visto como um eco, um reflexo do Deus Criador. É o que os teólogos chamam de revelação geral. Mas a segunda parte é um não bem claro quando a pergunta sobre salvação. Para ele, a salvação está ligada de forma única à mensagem da morte e ressurreição de Cristo, que é o coração do cristianismo. O ponto central aqui é exatamente este. Reconhecer que existem fragmentos da verdade de Deus espalhados por aí não é a mesma coisa que conhecer o caminho completo da salvação. Existe uma diferença enorme entre a verdade que a gente pode ver na criação e a verdade que salva, que foi revelada em Cristo. Ok, a gente já entendeu a base teórica. Mas e na prática? Como isso funciona? Se o diálogo é tão necessário, como é que se faz isso de um jeito que seja autêntico, genuíno? Stott nos dá 4 pilares, 4 marcas de um diálogo cristão de verdade. Para um diálogo ser genuíno, ele precisa, primeiro, de autenticidade, ou seja, ser transparente sobre o que se acredita. Segundo, humildade, saber ouvir, reconhecer que a gente não sabe tudo.
Terceiro, integridade. A nossa vida precisa conversar com a nossa fé. E por último, sensibilidade. Um respeito profundo pela outra pessoa, mesmo que a gente discorde totalmente dela. E é super importante também a gente entender o que o diálogo não é. Dialogar não significa negociar a própria fé, nem fazer uma mistura de crenças sem critério. Também não é um substituto para a evangelização e, de jeito nenhum, de forma alguma, é tentar forçar alguém a se converter. O diálogo prepara o terreno, ele não toma o lugar da convicção. E assim a gente vai amarrando as pontas e chegando na conclusão de tudo isso. O objetivo final é encontrar aquele ponto de equilíbrio entre se engajar com o mundo de forma respeitosa e, ao mesmo tempo, se manter fiel à mensagem central da fé cristã. O grande desafio, no fim das contas, é este aqui. Como participar ativamente de um mundo que tem tantas vozes, amando, respeitando, dialogando, mas sem cair naquela armadilha de achar que toda a verdade é relativa ou que as nossas convicções mais profundas não importam. No final, tudo se resume a esta ideia poderosa. O verdadeiro diálogo cristão não dilui o evangelho, ele o comunica com fidelidade, coragem e amor. Isso mostra que não há contradição. O diálogo não enfraquece a mensagem. Pelo contrário, ele pode se tornar o melhor jeito de comunicá-la com integridade. Uma reflexão e tanto para a gente pensar em como se posicionar nesse mundo de tantas vozes.